se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do anjo caído do Mestre Álvaro. O Mestre Álvaro ergue-se sobre a grande vitória como um guardião milenar, sua silhueta recortando o céu entre neblinas persistentes e lendas esquecidas. Os moradores antigos de Serra sempre disseram que aquela montanha não era feita apenas de pedra, mas de maldições que ecoam entre os ventos. Ao pôr do sol, as sombras parecem se esticar por mais tempo ali, como se algo quisesse escapar do cume. Durante gerações, evitou-se subir a trilha após o cair da noite. Os mais velhos contavam que havia um pacto antigo selado nas entranhas do monte, uma guerra celeste que findara ali mesmo, com a queda de um ser que ousara desafiar a luz. Um anjo foi sepultado com sua fúria, diziam em voz baixa, fazendo o sinal da cruz quando passavam perto da base. Em 1982, um grupo de jovens escoteiros decidiu provar que não havia nada além de lendas. Acamparam próximos à trilha principal e subiram até onde o mato permitia. No segundo dia, apenas um deles desceu, descalço, mudo e com os olhos completamente pretos. Seu nome era Rafael. Nunca mais falou, e foi internado como esquizofrênico desde então. Depois daquele evento, a montanha foi fechada por um tempo. Mas as histórias não cessaram, pelo contrário, ganharam força. Dizem que à meia-noite, um brilho dourado distorce o céu acima do pico. Mas não é a luz que traz paz. É a lembrança de uma queda brutal que ainda vibra no ar. Alguns relatam cânticos distorcidos entre as árvores. Outros dizem que sentem uma mão invisível sobre o ombro, como se uma presença pesada acompanhasse cada passo. Algo naquela montanha observa, e, pior, escolhe quem levar. Em 1999, o professor Amadeu Costa, da Universidade Federal do Espírito Santo, recebeu um manuscrito antigo entregue por um padre moribundo. O conteúdo era alarmante, descrevia uma batalha espiritual ocorrida no século XVII, com detalhes sobre um anjo destituído aprisionado sob uma formação rochosa. A localização exata? O coração do Mestre Álvaro. O manuscrito estava escrito em latim e aramaico, com símbolos que o reitor não conseguia decifrar. Mandou digitalizar, mas os arquivos corrompiam-se sempre ao tentar salvar. A única forma de estudá-lo era fisicamente, à luz de velas, pois qualquer equipamento eletrônico desligava quando próximo das páginas. Nas semanas seguintes, o professor começou a apresentar sintomas estranhos, sangramentos nas gengivas, insônia, e a sensação de que alguém repetia suas ações atrás dele, mas com atraso de segundos. Seus colegas afirmam que ele falava com o espelho como se fosse um portal. Na última vez que foi visto, Amadeu estava parado na beira da montanha, segurando o manuscrito e murmurando frases sobre correntes douradas e lágrimas negras. Seu corpo nunca foi encontrado, mas, desde então, a vegetação no local onde ele desapareceu cresceu de forma anormal, encobrindo trilhas antigas. Pessoas que passam por ali relatam ver uma figura alada, envolta em sombras, ajoelhada como se chorasse, mas ao se aproximarem, ela ergue a cabeça e seus olhos não têm fim. Um vazio tão profundo que quem o encara sente como se estivesse sendo desfeito. E o manuscrito? Desapareceu junto com o reitor. Mas há cópias em círculos ocultos. E todos que tentaram publicá-las, morreram de formas inexplicáveis. Em 2006, uma neblina de tom avermelhado cobriu a serra durante 3 noites seguidas. Moradores relataram perda de energia elétrica, animais fugindo das matas e um som de trombeta distante, vindo do alto da montanha. A polícia local alegou fenômeno climático, mas quem esteve lá sabe que havia algo além da explicação comum. Na primeira noite, 2 irmãs, Érica e Laís, estavam acampadas em um sítio próximo e disseram ter visto uma criatura com asas de penas pretas, coberta por correntes enferrujadas, rastejando pela mata. O som que fazia era semelhante ao de ossos quebrando. No segundo dia, a neblina penetrou nas casas, e objetos de metal começaram a flutuar por segundos antes de caírem com violência. Velhos crucifixos derreteram como cera. Muitas famílias evacuaram para Vitória, mas outras ficaram e sumiram. Na manhã seguinte, em vez de pegadas humanas, marcas de garras gigantescas estavam espalhadas pelas trilhas. Algumas árvores estavam queimadas por dentro, mas intocadas por fora.
Especialistas enviados não conseguiram explicar. Suas câmeras gravaram estáticas sons de sussurros em dialetos desconhecidos. E na terceira noite, um pastor evangélico subiu com sua congregação para exorcizar o monte. Nenhum deles retornou. Apenas um único par de sandálias foi encontrado, virado ao contrário, ao lado de um espelho trincado. A névoa sumiu tão repentinamente quanto apareceu. Mas a montanha nunca mais foi a mesma. E agora, dizem que, nas noites de lua nova, uma luz vermelha pulsa entre as árvores, como um coração enterrado tentando voltar a bater. Relatos de médiuns e ocultistas apontam para uma verdade sombria: o Mestre Álvaro é uma prisão. Não uma prisão terrena, mas espiritual. Ali foi contido um ser que não foi apenas expulso dos céus, mas selado entre dimensões por motivos que nenhuma escritura ousa detalhar. Esse ser, segundo os relatos, caiu numa batalha onde os anjos não eram heróis nem vilões, apenas executores de uma vontade maior. Ele desafiou uma ordem que não compreendia e por isso foi trancado num corpo de carne, que apodrece sob a terra, mas cujo espírito ainda ressoa. A cada equinócio, dizem que os sinos de igrejas próximas soam fora de hora, e crianças pequenas choram ao ver vultos alados nas janelas. Sonhos recorrentes entre moradores incluem uma escadaria de sal descendo infinitamente em direção ao fogo, com vozes implorando o perdão que jamais virá. Há quem diga que o anjo caído não está mais sozinho. Espíritos de outros que ousaram ouvir sua história agora orbitam ao seu redor, alimentando sua presença. A montanha, antes sagrada pelos indígenas, tornou-se território proibido até pelos animais. Quem se aproxima demais escuta um nome, mas jamais deve repeti-lo. Dizem que nomeá-lo é convidá-lo a entrar. E onde ele entra, o tempo se curva, o sangue ferve e os espelhos trincam. Ninguém sabe quando ele despertará. Mas os sinais se intensificam. E o céu sobre a serra parece cada vez mais pesado, como se segurasse uma queda que está prestes a recomeçar. No presente, moradores de Jardim Tropical, Planalto Serrano e até na orla de Jacaraípe começaram a relatar acontecimentos idênticos aos antigos casos: barulhos metálicos no céu, luzes dançando sobre a mata e sombras longas demais para o sol que as projeta. Uma investigadora paranormal chamada Luzia Freitas decidiu documentar tudo. Instalou câmeras ao redor da montanha, mas todas queimaram em menos de 3 dias. A única imagem que conseguiu recuperar mostra um vulto alado, curvado, olhando diretamente para a lente, como se soubesse que estava sendo observado. Luzia desapareceu. Seu carro foi encontrado com as portas trancadas por dentro, mas vazio. No banco de trás, estava uma pena negra com inscrições gravadas a fogo. Ninguém decifrou os símbolos. Hoje, o acesso ao Mestre Álvaro é limitado. Mas, à noite, jovens ainda ousam se aproximar, e às vezes não voltam. A região tornou-se um ponto de silêncio pesado, onde até os insetos parecem evitar voar. Se a lenda for real, não estamos diante de um espírito, mas de um ser além da compreensão humana, cuja punição foi tão cruel quanto seu erro foi grave. Talvez ele não seja mau. Talvez apenas esteja sofrendo. Mas se ele erguer as asas novamente, o mundo vai se lembrar do que é cair da graça. E a montanha, então, deixará de sussurrar, para gritar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.